Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Questão 490. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Questão 491. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Questão 492. O espírito protetor se liga ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento até a morte e, frequentemente, o segue depois da morte na vida espiritual e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. Questão 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Questão 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte, mas não o abandona completamente e se faz sempre ouvir. É então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que é chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. A dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar e escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou perto de vós e estão por seu amor, cumprindo, junto a vós, uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer parte que estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver,
mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Devereis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no grande dia, este anjo do bem terá frequentemente de vós dizer: não te disse isto? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segue-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é o próprio Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido, sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho. É feliz quando o ver no bom caminho, sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não tem mais em nos fadigar com vossas perguntas, estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médios hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui. Homens de talento, eleva vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantamentos no caminho da alegria e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Questão 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal, deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham quando é vossa a falta. Questão 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons.
Mas, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures para ajudar, disto aproveitar a espera de seu retorno junto do seu protegido. Questão 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeitas e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes apordes resistências. Questão 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, perca-o de vista? Há circunstância em que a presença do espírito protetor não é necessário junto de seu protegido. Questão 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que a escolar não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Questão 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protege, não o faz de uma forma ostensiva? Se contardes com o seu apoio, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessário a experiência e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o vosso livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele e, de tempos em tempos, brada-lhe para desconfiar do perigo. Questão 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho experimenta algum bem para si mesmo? É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso. Nisso, triunfa como um preceptor, triunfa com o sucesso de seus alunos. Ele é responsável se não triunfar? Não, visto que fez o que dele dependia.